Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vocês andaram dizendo aí nos comentários que eu estou sumido, mas eu não estou. Semana retrasada eu gravei com o Paulo Velt do canal Mormon Uma Ova. Inclusive vou deixar o link mais uma vez aqui para vocês, para darem uma olhada. Domingo passado eu não gravei porque eu não tive tempo, mas eu gravei na quarta um vídeo, aqui em cima no terraço do prédio, tá? E lá naquele vídeo eu já deixei também o link para vocês verem que a gente gravou também. E estou gravando hoje, então nós estamos em dia, tá bom? Dá uma olhadinha aí que tem conteúdo. Dá uma olhadinha também no canal Mormon Uma Ova, que vocês vão ver lá que tem a nossa conversa, tá? Mandou uma conversa de 50 minutos lá. Dá uma olhadinha que tá legal. Eu quero trazer para vocês uma notícia que foi amplamente repercutida pela própria Igreja Mormon, porque afinal de contas, tudo que eles fazem, eles gostam de divulgar, não é? Não uma divulgação singela, despretensiosa, não. É pirotecnia pura, né? Realmente é para que as pessoas saibam, para impressionar. E eles fizeram uma doação para o Unicef de 20 milhões de dólares recentemente. E segundo consta, essa é a maior doação de uma entidade ao Unicef desde o início da crise, tá? O Unicef é o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância. Certo, de fato parece que é verdade, parece que em relação ao Unicef, nesse momento a organização Mormon é a maior doadora. Embora eu não tenha encontrado fontes, eu só encontrei o que diz a Igreja Mormon, supostamente uma pessoa lá dentro da direção, lá das relações públicas da Unicef, passou esse dado. No final do ano passado, o Unicef foi ao Kuwait pedindo uma doação de... uma reunião entre países que foi no Kuwait, que teve lugar no Kuwait, de 6,4 bilhões de dólares para amparar projetos em 149 países em 2021, este ano. O objetivo dessa arrecadação multibilionária era ajudar 300 milhões de pessoas, incluindo 190 milhões de crianças. Para efeito de comparação, o Ensign Peak, fundo de investimentos da Igreja Mormon, somente no ano passado, o ano de crise, faturou 6 bilhões de dólares. O Unicef estava pedindo 6,4 bilhão. Para a Igreja Mormon, meu amigo, isso é nada. Voltamos a insistir, com esse dinheiro eles poderiam agora estar ajudando 300 milhões de pessoas. Vocês me desculpem, estou com uma dificuldade, estou colocando o aparelho nos dentes. Eu vou fazer uma extração de dente, inclusive, para que eu possa ajeitar minha mordida, né? Eu pensei que seria mais simples, e essa semana mesmo eu vou tirar, então vocês vão ver banguelinha durante um tempo, até ajustar tudo. Nada grave, né? Mas para deixar tudo certinho eu vou fazer esse procedimento aí. Eles poderiam estar ajudando 300 milhões de pessoas e batem no peito dizendo que são os maiores doadores do planeta Terra, como eles sempre são os melhores em tudo, ninguém pode com eles. E nós vamos provar que é mentira tudo isso que eles dizem. Há outros projetos que são amparados pela organização Mormon, principalmente aqueles mãos que ajudam, né, que as pessoas, os voluntários, que são os próprios membros que trabalham de graça, em apoio à organização, são recrutados para fazer reformas em creches, hospitais, colégios, etc. Eu participei de alguns desses eventos. E um deles, claro que você sabe como é que é, né? A gente não tinha muita coisa para fazer mesmo num sábado à tarde, guri de igreja, né? Não tem muita relação com as pessoas de fora da igreja, então a gente até via isso como uma oportunidade de encontrar os amigos, porque senão tu não tem o que fazer, né? É a vida das pessoas que vivem numa condição de humilde socialmente e que também não tem relações com o mundo exterior, porque você fica sempre naquele mundo fechado mesmo. E eu perguntei para alguém lá sobre os materiais, né, porque eu vi aquele monte de tinta, né? Foi no Colégio Rio Branco, ali de Cotia, quilômetro 25 da Raposo Tavares. Aliás, Colégio Rio Branco não, o colégio ao lado do Rio Branco. O Colégio Rio Branco é um colégio particular que não precisa disso. Colégio público ao lado do Colégio Rio Branco. E eu perguntei para alguém lá, ele falou, não, eu falei, a igreja comprou tudo isso? Ele disse, não, isso foi a prefeitura local que comprou, a igreja entrou com a mão de obra, ou seja, a igreja não gastou um centavo ali porque a mão de obra é gratuita. Outros projetos amparados por eles também, doação de cesta básica, doação de cadeiras de rodas, que eles adoram falar que eles doam cadeira de rodas. Muitos casos eles recrutam pessoas para irem até empresários, produtores desses materiais, para pedir a doação. E depois eles dizem que são eles que estão doando.
Tá? Não estou dizendo que é sempre assim, mas há vários relatos de que essa prática existe. Então, aí, novamente, eles não estão gastando. Igreja doou milhares de máscaras. Nossa, deve ter gastado uma fortuna, né? Segundo um dos líderes máximos da organização Mormon, Darling 8 Oaks, a igreja Mormon gasta anualmente 40 milhões de dólares em ajuda humanitária. É um valor expressivo? Será que é para alguém que fatura apenas em dízimos entre 7 e 8 bilhões de dólares? Sem falar da ofertas de jejum que giram em torno de 500 milhões de dólares. Mas, já que é para impressionar, vamos falar de números? Porque os números impressionam e é isso que eles querem. Eles querem causar nas pessoas essa sensação de que a igreja é colaborativa, a igreja prima pela ajuda humanitária, né? E é engraçado porque ela tem 35 bilhões de dólares apenas em templos. Esse patrimônio aumenta ano após ano, porque afinal de contas eles continuam construindo esses templos belíssimos, né, que segundo eles Deus mandou. Na verdade não é isso. Isso é para mostrar poder financeiro, né? Ninguém quer ficar num lugarzinho humilde, né? Ninguém. Imagina, tu vai lá tudo de mármore, chiquérrimo, né? Tem inclusive centros de visitação para quem é de fora em muitos desses templos, quem não conhece. Então, tu não pode entrar lá dentro para ver os rituais que acontecem, né? Mas tu pode ir até ali para ver. E é muito bonito, e é claro que chama atenção. É de muito bom gosto, eles recrutam os melhores profissionais, não é? Em nome de Deus. Eu, se sou Deus, eu falo, não, meus queridos, não precisa. Monta ali uma salinha, ali vocês fazem ali o selamento, para as almas não se perderem na próxima vida, porque é isso que eles dizem. Aí depois vocês casam para toda a eternidade, para se preparar para a suruba no céu, porque vai ter um monte de mulher e tal, né? E aí quem nasceu preto vai virar branco, quem nasceu gay vai deixar de ser gay, aí o leão vai brincar com o cordeirinho, essas coisas maravilhosas que a gente aprende lá dentro. E ainda dizem que não são seita. Aliás, eu quero propor um desafio hoje com vocês aqui que me escutem. Vou desviar um pouquinho, mas eu já volto, tá? Desculpa, é que eu fico irritado, entendeu? Muitos dizem aqui nos comentários, eu tenho vídeos aí, né, alguns mobilizaram um pouco mais, né? 50 mil visualizações, 15, 20 mil. E os comentários mais frequentes é que não somos uma seita, que eu insisto que é, até que se prove o contrário. Esse é um dos mais frequentes, eu vou parar por aqui. Vou fazer o seguinte, conta para nós o nome que é dado para você lá no templo, que aliás é mais uma característica de seita, tá? Dar novo nome às pessoas, o nome que é dado a você lá dentro do templo. E relate como são os rituais que vocês chamam de ordenanças, como ocorrem lá dentro. Se há alguma punição ao contar minha mãe e outras dezenas de pessoas que passaram pela minha vida, não, a gente não pode contar, senão seremos destruídos no último dia. Então você tem duas características de seita só aí. Hermética, fechada, rituais secretos, né? Um código de silêncio sob pena de uma condenação, de um castigo, inclusive, até o início dos anos 90, o castigo em tese teria sua garganta cortada, uma coisa horrorosa. Depois eles mudaram, tal, porque eles vão modernizando, tá? De qualquer maneira, dentro do templo mormon, quem interage contigo é a figura do diabo, né? Tem um videozinho lá que fala um pouquinho sobre a criação, não sei o quê, mas quem interage com as pessoas que ficam lá assim de branco, paradas, dizendo amém, 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 que é uma baita lavagem cerebral, é o tal dito Satanás, tá? Então eu acho que é uma questão para se pensar. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu ver uma coisa aqui, tá. Se vocês vierem até aqui, contar pra gente o nome que é dado a vocês lá dentro e as ordenanças que são feitas com detalhes, eu apago todos os vídeos que eu já subi. Mas precisa vir maciçamente, não adianta vir um aqui que a gente nem sabe e tal, né? Precisa vir em massa, né? Vem aqui, a gente apaga e ainda faço um vídeo realizando uma meia-culpa aqui, me retratando com a organização, né? Principalmente em relação a essa história que eu chamo de seita. Se vocês fizerem isso, a gente interrompe o trabalho aqui. Claro que existem muitas outras questões a serem debatidas, mas eu me comprometo. Tá aqui, tá gravado, já pode baixar o vídeo aí quem quiser, porque aí se eu apagar tem aí pra vocês. Tá? Então vocês vão ver que eu sou um homem de palavra. Se vocês trouxerem o nome que é dado secretamente para vocês lá dentro, naqueles rituais bizarros que são feitos, claro, a fé de cada um, perfeito, maravilhoso, bacana, cada um vive como quer. Eu também não sou obrigado a achar lindo, maravilhoso. Se eu não fizer aquilo, eu vou pro inferno. Se eu não fizer aquilo, eu não vou viver com Deus. Se eu não me selar, eu não vou ser ninguém. Eu vou ter que tocar na banda de Moroni, que os anjos... Também não sou obrigado.
tá? Então tá aí, o desafio está lançado. Voltando aqui. Então eles gostam de impressionar com números, né? Nós doamos 20 milhões, antes havíamos doado 3 milhões, somos os primeiros a chegar em zonas de guerra e calamidade pública. Temos vídeos por aí que a gente mostra que não é verdade isso aí. Esses vídeos, gente, são passados nas conferências gerais, que são transmitidas via satélites para todos os países em que a Igreja Mórmon se estabeleceu, com maior ou menor penetração, um pouco antes de começarem os discursos, as sessões, eles passam esses vídeos, igreja doa, igreja leva em mantimentos para, sei lá, maremoto no Haiti, o Haiti está até hoje lá quebrado, enfim, igreja leva mantimentos para a Austrália depois do fogo, não sei o quê. E você passa aí, você fica assim. Então é uma lavagem cerebral. Quem tem que ler isso, uma boa leitura é 1984 de George Orwell, né? Uma distopia, ele retrata ali uma distopia, né? Que é o contrário da utopia, né? Que é a distopia é uma sociedade em estado de calamidade, uma desordem completa, né? E o governo mandando constantes mensagens para as pessoas, né, de que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, que prospera, e tudo é muito controlado. É muito interessante, dá uma lida. E tem filme também, 1984, George Orwell. Isso é um clássico, né? E é uma realidade. Então você já vive num sistema social complicado, porque nós nos submetemos aos governos locais, existem sim grupos que controlam o movimento dos seres humanos, nós que não temos poderes, né? Por isso que a política é algo tão importante, porque a política é o poder, e quem tem poder tem o controle. É essa escala, né? Quem tem dinheiro tem poder, quem tem poder tem controle. Então, por isso a Igreja Mórmon é tão poderosa e tão rica, porque ela sabe disso, né? Ela é multibilionária, ela está preparada para qualquer circunstância, não é verdade? Vamos lá, então, falar de números. Vamos falar sobre o City Creek, a gente tem vídeo sobre isso, mas é para a gente contextualizar. O City Creek Reserve, que é o shopping Mormon lá em Salt Lake City, em Utah, que lá eles têm a igreja lá, tem a praça do templo, tem não sei o que, eles estão donos de praticamente muita coisa lá dentro, tá? Eles gastaram $1 milhão por dia na construção desse shopping mirabolante, né? O projeto estava orçado em 3 bilhões, inicialmente parece que iam gastar 500 milhões, mas já há dados que ultrapassa a marca dos 4 a 5 bilhões de dólares, tá? Para efeito de curiosidade, o shopping mais caro até então era o de Xanadu, tá? Localizado em New Jersey, cujo custo total estava estimado em 2,3 bilhão de dólares. Pois é, né? Outra curiosidade, o edifício mais alto do mundo, o Burj Dubai, construído em 2009, custou apenas 1,5 bilhão de dólares. Aquele edifício famoso de Dubai, né, que a gente sempre vê. Vamos mais aqui. Inclusive, eles destruíram prédios ali, 2 shopping centers foram destruídos para dar lugar a esse novo projeto gigantesco. Diz que só a cobertura de vidro ela abre no verão e fecha no inverno. 50 milhões de dólares só ali eles gastaram. E aqui tem uma observação interessante, né, para a gente pensar que a Igreja Mórmon está muito mais interessada em construir shopping centers ou templos luxuosos do que fazer caridade, né? Então ela doou anualmente, segundo o Oaks, 40 milhões de dólares anuais nos últimos 30 anos. E a construção do templo desse shopping está avaliada em pelo menos 15 vezes mais, né? Na verdade foi mais. Tá? Essa doação da Igreja Mórmon desde 1984, ou seja, seriam então 37 anos, é isso? Acumularia o total de 1,2 bilhão de dólares. Eu sei que são grandes volumes, mas se você gasta 5 bilhões, 4 a 5 bilhões, tá certo que eles fizeram isso em sociedade com uma outra empresa, mas ainda de qualquer maneira gastou muito. Num único shopping, em 37 anos, você não gastou nada com caridade, considerando ainda que você recebe 7 ou 8 bilhões estimados em dízimos anualmente, fora os inúmeros investimentos que a Igreja Mórmon tem. Vamos ver o que a gente pode trazer aqui de mais interessante desse site que eu achei aqui, que é de uma pessoa
que faz um trabalho de há muitos anos, né, que é o Investigações Sud, um cara sensacional. Olha o que eles falaram assim, no Haiti, quando houve aquela destruição, a igreja afirmou ter um plano para distribuir 600 habitações temporárias aos membros do Haiti, antes do início do período chuvoso em abril de 2010. A imagem do que seriam essas habitações temporárias podem ser vistas em um artigo do Deseret News, publicado em 14 de fevereiro de 2010. Estas seguras habitações consistem em vários pedaços de madeira, plástico e um pedaço de estanho ondulado. Nem mesmo as favelas do Brasil são tão precárias. E aqui ele mostra fotos. É um absurdo, realmente. Nossa. E ele traz a fonte, tudo direitinho, no Deseret News, mídia da Igreja Mormon. Olha só que fascinante. Só faltou pau a pique, né? Mas é madeira, né? E aí ele traz aqui ajudas da Igreja Mormon na Mongólia, que na verdade era extremamente precária. E é verdade, gente. Eu já trouxe para vocês inúmeros exemplos familiares em casa de como era a nossa situação. Né? Você sendo escravizado, humilhado, dando dinheiro parco que você tem, porque eles não abrem mão de moedinha nenhuma. Nenhuma. Porque isso você vai somando, isso dá um bolo. Né? Quando você precisa, meu amigo, o princípio da autossuficiência se impõe, seja autossuficiente porque Deus te deu saúde, então você corre atrás. Sim, mas é que o Senhor levou aqui o nosso dinheirinho que era para pagar a conta de luz, vamos cortar, corre atrás, ora, jejua e paga para nós, que vai aparecer alguma coisa aí. A pessoa sai correndo desesperada, moça, posso lavar uma roupa, posso lavar teu carro, que é o que inclusive eu fazia quando era guri, tá? Posso passar a roupa para ti, minha mãe fazia essas coisas. Ganhava lá miséria, dava um dia para comprar lá alguma coisa para um dia, no dia seguinte já não tinha mais nada. E onde estava a Igreja Mormon? Então, esses exemplos que a gente traz, na verdade, eles vão desde um exemplo individual, pessoal, até enormes demonstrações de precariedade, de frugalidade em ajudar as pessoas. Aliás, eles se utilizam da frugalidade, que na verdade você pode interpretar aí como alguém que é cauteloso com o dinheiro, para não gastar muito, né, para poder se preparar para os dias difíceis, apenas quando se trata de ajuda humanitária. Quando é para gastar 5 bilhões em um shopping, aí não tem problema. Aí, e lá, detalhes, os mormons seguem a palavra de sabedoria. Nesses shoppings é vendido bebida alcoólica, cigarro, tudo que você imaginar. Funciona domingo, como os mormons guardam o dia domingo é o dia santo dos mormons, né? Que é um dia insuportável, é um dia, cara, que tu diz assim, meu Deus do céu, eu preciso que esse dia acabe. Eu preciso que esse dia acabe porque não dá para aguentar. Agora deixa eu trazer outro dado para vocês, vamos continuar falando de números sobre, saiu na Forbes, doações, né, que bilionários fizeram, grandes empresas fizeram, né, e é interessante porque a gente sabe que a Igreja Mormon possui um grande império, né, somente o Ensign Peak são 106 bilhões de dólares, porque afinal de contas ele valorizou 6 bilhões nesse ano. Lembro daquela notícia que vazou, aquela denúncia, né, de 100 bilhões desviados do dízimo, que um funcionário, inclusive, tomou a dianteira, a Igreja Mormon reconheceu a existência do fundo e agora eles estão dando publicidade, mas só foram dar publicidade após a denúncia. Publicidade entre aspas, né, porque na verdade a engenhosidade da engrenagem, isso não é liberado, isso não é publicado. E aliás, eles também não publicam balanços, contabilidade, nada. Tá? Nenhum livro é aberto para que as pessoas saibam como são as finanças da seita. Porque se eles precisam esconder o dinheiro, tem alguma coisa errada aí. Raciocina comigo. Aí vem um mormon aqui e diz assim, mano, eu dou de coração, o que é feito não me interessa, minha relação é com Deus. Nada disso é bobo, cara. Guarda um dinheirinho pra você fazer aquela viagem no fim do ano, porque você nunca vai fazer. Principalmente considerando que boa parte dos mormons são pessoas pobres, a imensa maioria, diga-se de passagem, uma parcelinha de classe média e uma minoria ainda maior de ricos. E aí alguns entram aqui e dizem o seguinte, mas o dono da Wizard é mormon, o presidente de não sei quem é mormon, que no Nick Hornby lá, Nick não sei das quantas, lá, senador americano é mormon, doou milhões para a igreja. Exemplos? Em todo lugar, tem toda organização, você vai encontrar alguém que se dê bem. Não, mas é só a igreja que faz. Então tudo bem. Então é assim, aconteceu o seguinte...
uma reunião para arrecadar 8 bilhões de dólares estabelecidas pela Comissão Europeia, que co-organizou o evento. Foi alcançada em questão de horas, devido em grande parte à doação de 850 milhões de dólares do Canadá, a maior de todas. Eles doaram 850 milhões de dólares a um país, tá? Os Estados Unidos não doou. Não podemos apenas ter sucesso nos países mais ricos e não compartilhar com o resto do mundo. Tá? Os Estados Unidos não compareceram a essa reunião. Japão e Reino Unido integraram o top 3. O Japão doou 843 milhões de dólares. O Reino Unido foi o terceiro maior doador. Eles doaram... Aí tem agora também a Arábia Saudita, a Alemanha, com 490 milhões de dólares. Bill Gates, pessoa física, né? Através de sua fundação, a esposa dele anunciou o adicional de 125 milhões de dólares para vacinas e tratamentos. Isso eleva a doação total dos Gates desde o início da pandemia. A gente sabe que eles apoiam projetos no mundo afora. 300 milhões de dólares a Bill and Melinda Gates Foundation colaborou, tá? O fundo em Sign Peak da Igreja Mormon é tão grande quanto, e talvez até um pouco maior do que o da Melinda Gates e Bill Gates, tá? Eles também têm 100 bilhões de dólares em um fundo. A seita Mormon doou, então, 20 milhões de dólares. 23 milhões de dólares, né? Porque eles deram 3 milhões de dólares antes para o Unicef. E aqui nós estamos falando de uma outra organização com fundos também que doou 300 milhões de dólares. É uma comparação bastante razoável, porque nós estamos falando aqui do dono da Microsoft. Tá? Durante muitos anos, o homem mais rico do mundo. Aí, olha o que eles falaram aqui. Enquanto o coronavírus estiver em algum lugar, ele poderá se espalhar em qualquer lugar, disse Melinda Gates na conferência. Vai demandar mais do que disponibilizar uma vacina apenas para quem oferece mais. A pandemia não vai acabar até que todos possam ser vacinados contra ela. E aí, esse novo compromisso inclui 50 milhões em novos fundos para Gay Alliance e 75 milhões em fundos anunciados anteriormente para tratamentos e diagnósticos, mais doações que eles dão. Então é isso, eles conseguiram 8 bilhões aqui em pouco tempo, em poucas horas. Países ajudaram, empresas ajudaram, mas também tem mais uma observação que eu quero fazer para vocês. Vocês sabem que... Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para eu... A Igreja Mormon doou 20 milhões de dólares e aí ela sai espalhando para todo mundo. Vamos falar aqui em território nacional como é que foram as contribuições das empresas. Sabe qual é a marca mais valiosa do país hoje em dia? É o Banco Itaú. A marca está avaliada em 8 bilhões e alguma coisa de dólares, tá? O Banco Itaú prometeu o repasse de 1 bilhão de reais. Igreja Mormon, de novo, gente, a gente toca nessa tecla porque é um fato. É só jogar no Google. Então, assim, tá todo mundo mentindo e conspirando contra vocês. E eu sei que os mormons acreditam nessas teorias conspiratórias porque eles são ensinados assim. O complexo de perseguição é gigantesco, né? Então, assim, tá todo mundo contra eles. Tá o UOL, tá o New York Post, tá os jornais do mundo inteiro. Tá a Folha de São Paulo, a mídia do planeta Terra conspirou contra os mormons e vazaram essa informação dessa denúncia oficial de 100 bilhões de dólares desviados. Mas os mormons, para eles, tanto faz como tanto fez. É importante que nós somos americanos, né? Porque o que tem de mormon brasileiro, né? Por exemplo, na aula que eu frequentava, boa parte, assim, a classe médiazinha, tudo morto de fome, tá? Tudo miserável. Todos miseráveis. Vocês me desculpem, né? Mas é verdade, eram vizinhos meus. Não tô falando que passava fome, mas nesse sentido, assim, todo mundo morava com casinha alugada na periferia, não sei mais o que. Sabe, assim, estão todos hoje em Utah. Todos, boa parte foram pra lá. Todo mundo foi pra lá. E agora empinam o nariz, né? Aí eu não sei do que vivem, né? Não sei. Agora, se você tem uma profissão, né, curso superior, uma boa posição, não tem por que você ficar se rebaixando, né, porque você no final, se bem que ali eles têm, né, o braço mormon muito forte, né, tem muito brasileiro, né, a gente já trouxe aqui naquele vídeo que eu falei sobre mormons e o sonho americano, que pelo menos, eu não lembro se era 10 ou 20 mil mormons viviam o sonho americano, brasileiros viviam o sonho americano através da Igreja Mormon, né. E aí eles se consideram agora americanos, meu caro, mas tudo bem, deixa pra lá. O importante é ser americano e falar assim, vamos falar assim, eu estava esperando por você, irmão. Aí dá aquela baixadinha na voz que o americano adora fazer, pensa,
Eu sei. Ai, meu Deus. Eu sei que essa igreja é verdadeira. Ore. As pessoas ficam assim, por favor. Não, não é verdade. Não é verdade. Eles falam assim, aqueles missionários que vão prestar missão, servir missão no Nordeste. Aí vai os americanos que chamam a mais atenção. É estrangeiro, é branquinho, não sei o quê. Aí eles voltam assim, cara. É impressionante. Ao invés deles falarem arretadamente, como falam os nordestinos, né? Porque seria a maior influência, né? Porque você vai conversar com pessoas nativas, falarem, né, daquela maneira como os nordestinos. Não, estava esperando, tive uma experiência espiritual muito. Brasileirinho aqui ali da Raposo Tavares. Enfim, deixa pra lá. Se ele tivesse ido morar fora, né, indo nos Estados Unidos ou algum país de língua inglesa, mas nem isso é. Mas enfim, vamos voltar aqui para as contribuições em território nacional. Então o Itaú se comprometeu a doar R$1 bilhão, o que dá mais ou menos 200 milhões de dólares. A Igreja Mormon doou 20. Aí você tem Bradesco, Santander, que não é empresa brasileira, mas enfim, Gerdau, Ambev, eles têm, né, estabelecidas aqui no Brasil. O Itaú já tinha anunciado uma doação de 250 milhões, sendo 150 milhões por meio da Fundação Itaú para Educação e Cultura do Instituto Unibanco. Segundo o banco, a doação de R$1 bilhão anunciada na segunda se soma a outras já anunciadas, ou seja, eles doaram mais de R$1 bilhão. Tá? E o Banco Itaú agora está valendo isso, gente, está valendo 8 bilhões e alguma coisa. E aí vem outras empresas também, o Banco Santander, 5 milhões de testes rápidos de detecção de doença, além de equipamentos médicos como tomógrafos e respiradores. Os 3 maiores bancos privados brasileiros doaram 50 milhões para a compra de aproximadamente 15 milhões de máscaras. Tá? E aí vai, Rede Odor, todos eles doando muito. A Rede Odor doou 25 milhões, 45 milhões, aliás, a Vale. Quanto doou a Vale? A Vale comprou 5 milhões de kits de testes rápidos. Né? São empresas menores que a Igreja Mormon. Gerdau e Ambev se uniram ao Hospital Israelita Albert Einstein, a Prefeitura de São Paulo, e anunciaram ajuda na construção de um hospital com 100 leitos. Petrobras doaram testes, equipamentos. Lojas Americanas doou 45 milhões, mais 20 milhões depois. BRF, 50 milhões. BB Seguros, 40 milhões. BTG Pactual, 50 milhões. Febraban doou 154,8 milhões de reais. Banco BV, 30 milhões. XP Investimento, 25 milhões. Grupo Votorantim, 50 milhões. Allianz Sonai, 300 milhões. Grupo JF, 27 milhões. Magazine Luiza, 10 milhões. Essa aqui foi Pandora. Família Manning, 16 milhões. Diageo e Pernod Ricard, 88 mil litros de álcool em gel. Mas já está ajudando também, né? Marfrig, 7,5 milhões. E por aí vai. Renner, doou 4 milhões. Coca-Cola do Brasil, 30 milhões. E por aí vai. As referências estão aqui. As referências estão aqui, tá bom? Então quer dizer, se tem mais alguma coisa para falar aqui do site, deixa eu ver. Então quer dizer, gente, isso é uma doação ou é um marketing social? Né? A gente precisa pensar nisso. Impressiona os membros, mas impressiona nós que estamos aqui fora, que temos uma noção do que se esconde dos reais objetivos, que temos a noção de que eles poderiam fazer muito mais. Se eles são a igreja verdadeira na face da terra, se eles falam com Deus, se falam com Deus face a face, que é o que eles dizem lá, e agora eles estão mudando, não é bem assim, hein? Não é bem assim, eles sentem, é uma sensação, que é tudo, imagina, sugestão. O Unicef, que eles adoram dizer que eles são os maiores doadores, está pedindo 6,4 bilhão para levar ajuda humanitária a 300 milhões de pessoas, a Igreja Mormon poderia desembolsar. Foi o que eles ganharam em 2020, no meio da crise com o Ensign Peak. O Ensign Peak faturou 6 bilhões, nós temos vídeo aí, uns 3 ou 4 meses atrás eu tenho um vídeo sobre isso aí. Então, frente aos desafios da humanidade, a Igreja Mormon diz que ela está se preparando para os dias difíceis que está na cara que já chegaram. Eu fiz um comentário no vídeo de quinta-feira que disseram assim que hoje nós vivemos muito bem, né? Que eu preciso, inclusive um sujeito aí disse que eu preciso estudar história. Tá certo. É verdade, nós temos hoje tecnologia, nós temos saneamento básico, né? Quer dizer, mas vamos lá. Temos acesso a algumas comodidades que não haviam, por exemplo, há 20, 40,
100, 200 anos, né? Claro que não cabe aqui você fazer uma comparação de 200, 300 anos atrás, porque seria ridículo. Mas vamos pensar, esse crescimento é homogêneo? 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Nós somos uma população de 211 milhões, quase metade da população. Lugares do norte e nordeste até hoje não têm energia elétrica e água encanada e enfrentam o flagelo da seca. Na África, a miséria continua terrivelmente. Mas o suicídio continua um enorme fenômeno. É tão interessante porque nós vemos a era das doenças psiquiátricas, psicossomáticas, psicológicas. Lembra-se do slogan, depressão é a doença do século? Está aí até hoje. Falei sobre suicídio mais uma vez essa semana, porque eu vi uma cena forte ali, logo cedo me impactou, eu quis aproveitar para trazer isso, né, que eu acho que é importante, né? Quem é que desfruta dessas benesses? O cara que vem aqui, que mora aqui em São Paulo, demora 2h30, 3 horas camareiras aqui do meu prédio, demoram em média 2h30, 3 horas para ir e voltar ao trabalho. Moram lá no extremo da Zona Sul, no extremo da Zona Leste. Essa cidade é imensa. Elas, na verdade, trabalham para que outras pessoas se beneficiem. Elas não aproveitam nada. Mas a gente tem muita qualidade de vida. Como é que é isso? Você está falando que é da Europa? Da romantizada Europa? Não, nos Estados Unidos você tem uma crescente de pobreza gigantesca. Procura, hein? Dá uma buscada lá para você ver se é bem assim, né? Então estão dizendo, mas é que se você comparar com outros períodos... Então a gente precisa explicar, né, alguns fatores. Eu acho que o ser humano ainda está muito longe de criar um sistema em que as pessoas tenham um mínimo necessário. E aqui eu não estou falando de política nem de ideologia, mas eu acho lamentável, deplorável. E aqui contextualizamos na nossa realidade aqui, que um país como esse, com tantos recursos, não tenha absolutamente nada para oferecer à sua população mais carente, né? Então é isso, né? E você tem, por outro lado, uma organização que suga, que puxa, né? Que cobra dízimo. Não é obrigatório, mas tem acerto anual com o bispo. Se não pagou, não entra no templo. Não é obrigatório, mas nós trouxemos vídeos. O funcionário foi demitido porque ele não pagou, ele recebeu uma promoção, pagou mais, e não recolheu o incremento do dízimo. Foi demitido, ele entrou na justiça e ganhou. Temos vídeo aí com prova cabal. E o próprio preposto da organização disse, não, mas o dízimo é obrigatório. Preposto da organização. Se ele falou, ele tinha aval da organização para falar aquilo. Eu não sei se o preposto era o advogado, se era um gerente, quem era, né? Que a Igreja Mormon tem escritórios, né? E as pessoas trabalham lá. Então eu acho que assim, tem coisas que é só somar, que é só, né, conectar mesmo. Só que você não consegue ver porque a doutrinação está lá pesada, né? E o medo de romper com as amarras, nossa senhora, o medo da liberdade é gigantesco, né? Também, estou ouvindo todos os dias que você vai para o inferno se não fizer o que eles te mandam. É conselho. Ninguém manda, a igreja não briga, ninguém nada, é só um conselhozinho. Acata quem não quer que arque com as consequências. Só aí eles já te colocaram uma pulguinha atrás. E agora, se eu for lá, eu tô ferrado. Não é verdade? Então tá aí. O marketing social da Igreja Mormon, mais uma vez surtindo efeitos, maiores doadores do planeta Terra, né, que eles adoram falar. E a gente mostrou que não é verdade. As referências estão embaixo. Boa semana para vocês. Se Deus quiser, voltaremos no domingo. Aproveitem um dia. Tchau e até mais. Bisdam.